gástrica, anticoncepcionais e aqui a parte de diabetes lipidemia. A última aula que eu passei para vocês, a parte lá da população, a gente não vai bloco de aula mesmo, né? Mas prova não. E aí eu fiz uma sequência com vocês, né, que eu fiz para vocês darem uma olhada, na parte fisiopatológica, fisiológica, para que depois vocês dessem olhada na farmácia. O livro de farmácia ele faz isso, né, ele sempre faz primeiro a introdução, para depois ele entrar diretamente no medicamento, principalmente o livro, ele separa sempre duas, três páginas, sempre tentando levantar a questão fisiológica, fisiopatológica, para depois falar das classes dos medicamentos. Isso é interessante para a gente ter a noção realmente onde os fármacos, né, vão conseguir interferir, onde eles realmente vão agir. Isso nos dá um sentido maior a questão do medicamento. Então, toda vez que a gente faz epidemia, né, a gente sempre pensa em um problema relacionado ao aumento ou de colesterol, de triglicerídeos ou de ambos. Né? O aumento de colesterol fica totalmente ligado às frações dele, que a gente chama de são as lipoproteínas. As lipoproteínas elas têm classificação de acordo com a sua densidade, né, com o peso delas, e aí a gente fala que o HDL é de alto peso molecular, né, VLDL e LDL são de baixo peso molecular. Isso está condicionado que quanto maior a proteína estiver uma lipoproteína, mais pesada ela é, né, maior peso molecular ela tem. Então isso quer dizer que o HDL ele é uma lipoproteína que tem uma maior densidade proteica, né? Ela é mais formada por mais proteínas. E o LDL e o VLDL tem mais gorduras e menos proteína. Então é uma proporção de distribuição. Toda lipoproteína é justamente o que está no nome dela. Lipo, lipídio, proteína, proteína. Então é uma proteína que transporta lipídio. É isso que são as lipoproteínas, né? Então ali coloquei alguns fatores de risco relacionados, né, que são modificados para a doença ateromatosa, que é o grande problema da dislipidemia, né? Sempre quando a gente pensa em um paciente com aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, a gente sempre pensa, o paciente aumenta o risco cardiovascular. Por que aumenta o risco cardiovascular? Porque aumenta a probabilidade de gerar um ateroma, né? E isso, consequentemente, essa placa de deslocar, promover a obstrução do vaso, isso gera isquemia no paciente. Então, essa é a grande preocupação. Toda vez que isso acontece, pessoal, o paciente começa a ter acúmulo de gordura no vaso, o paciente hipertenso, diabético, ele vai ter um vaso muito inflamado, né? Ele vai ter a questão vascular dele muito inflamada. E a gente tem elevação de proteínas inflamatórias também nesse processo. Por isso, o Dr. Diego manja muito bem lá da análise clínica, ele sabe que, como está no slide, o APCR é um marcador cardíaco também. Vários cardiologistas dosam o PCR ultrassensível, né, que a gente chama, para avaliar paciente com alto risco cardiovascular. A proteína C reativa, normalmente ela é uma proteína muito utilizada para a gente acompanhar inflamação e infecção de forma geral, né, principalmente na pediatria, muito comum, dosar PCR, principalmente para avaliar crianças com infecção bacteriana, né? Crianças com leucocitose, com neutrofilia, a gente acaba utilizando. Mas ela é uma proteína inflamatória de forma geral. E quando o paciente tem esse processo inflamatório crônico vascular, ele tem um pequeno aumento da PCR, um pequeno aumento dessa proteína C reativa. Então ela funciona como um marcador, né? Imagina, você está fazendo um score do seu paciente clínico dele e você fala assim, o paciente é obeso, né, ele tem lá um pontinho de risco, né, ele é obeso e diabético, já tem 2 pontinhos de risco, ele é obeso e diabético, tem dislipidemia, 3 pontinhos de risco, aí ele é obeso, diabético e tabagista, né, ingere bebida alcoólica, e aí você vai colocando. Então tudo é fator de risco. Aí você vai lá, dosa a proteína C reativa dele elevada, mais um condicionante, porque esse paciente tem um alto risco cardiovascular. E aí é um momento que muitas vezes faz profilaxia,
né, se utiliza medicamentos, né, como antiagregantes plaquetários, tudo pensando no alto risco cardiovascular que esse paciente tem. Tá? Então, alguns pontos que eu coloquei para vocês: elevação do colesterol com lipoproteína de baixa densidade, redução do colesterol com proteína de alta densidade. Isso quer dizer que é aquele negócio do colesterol bom, colesterol ruim, que é uma aspas, né? Na verdade, colesterol é colesterol, as lipoproteínas todas elas têm a sua função fisiológica, a sua importância, mas para um paciente que tem um aumento de colesterol, né, uma hipercolesterolemia, o que isso vai ocasionar? O próprio aumento da LDL, um LDL mais aumentado, um aumento de VLDL, gera um risco ainda maior, né? E aí, nesse momento, eu quero uma HDL um pouco maior, porque é a lipoproteína que acaba conseguindo pegar a gordura dos vasos e retornar ela para o processo metabólico no fígado, ok? Depois, hipertensão, né? Quando a gente estudou o sistema cardiovascular, eu falei para vocês, o grande problema da hipertensão não está condicionado apenas ao dano cardíaco, né, como a gente pensa. A hipertensão, o grande problema dela é o dano vascular. Porque você pensa assim, ó, o termo hipertensão, uma grande tensão, né, que a gente tem aonde? Nos vasos. A hipertensão é uma condição vascular. Então, exemplo, você tem um atrito vascular muito grande, então um processo inflamatório muito grande. Então, por isso que é um condicionante. A diabetes e a dislipidemia, elas sempre vão estar lado a lado, porque todo o processo metabólico de proteínas, lipídios e carboidratos é dentro do mesmo ciclo. A gente separa só por idade, mas eles pertencem ao mesmo ciclo. Então, tanto quando a gente vai estudar esse mapa metabólico, está tudo junto. Aí, quando a gente vai estudar, o professor fatia isso na bioquímica para dar aula. Aí ele vai lá, metabolismo de glicose, aí fala glicose, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Aí metabolismo de proteína, beta-oxidação e tal. Ele separa didaticamente, mas eles estão tudo dentro do mesmo contexto. Então, por isso que a diabetes e a dislipidemia realmente elas caminham lado a lado. Tabagismo, obesidade, né, que é um fator preponderante. Por quê? Porque a obesidade ela gera hiperinsulinemia. Esse é o grande problema da obesidade. Então, você pega um paciente obeso, normalmente ele tem resistência à insulina. Normalmente o paciente obeso ele tem um problema relacionado à intolerância à glicose. E aí você consegue muitas vezes verificar isso até com a cantose, né? Todo mundo acha que você deve ter estudado patologia cantolírica, né? Muito comum em paciente obeso em função da resistência à insulina, né? Ou relacionado também à questão de tireoide. Tabagismo, já coloquei, sedentarismo. Sedentarismo é um grande problema, né? Porque o sedentarismo gera uma condição cardiovascular, né, desfavorecida para o paciente. O sedentarismo pode evoluir com obesidade, então também é um condicionante. Elevação da PCR eu já mencionei, elevação de alguns fatores de coagulação. O fibrinogênio ele é um fator, né, inflamatório também, né? Em vários processos inflamatórios a gente usa o fibrinogênio como um marcador, tá? Homocysteína e lipoproteína de forma geral. Então são alguns pontos importantes, né? Só para vocês já tinham colocado nas apresentações, só para a gente dar uma recapitulada mesmo. Oi? Qual é a principal desvantagem que você tem de resistência à insulina? A desvantagem da resistência à insulina é que, mesmo com altos picos de insulina, você não consegue promover a mesma sinalização do receptor. Isso é uma discussão gigante, porque às vezes o cara fala assim, o paciente tem resistência à insulina, mas a literatura não te explica tão bem se é uma resistência relacionada que a insulina não reconhece o receptor, ou se a insulina ela reconhece, mas não consegue promover a mesma sinalização intracelular. E na verdade é mais o segundo, né? Quando eles aprofundam um pouco essa parte molecular, eles condicionam que, beleza, a insulina se liga, mas ela não consegue promover a mesma sinalização intracelular de translocação do GLUT, de produção de novos GLUTs, né, que são os carregadores de glicose. Então, o grande problema da resistência à insulina é isso, é a insulina perder a capacidade de sinalização. Né? Então, você tem insulina, mas não consegue fazer o mesmo fluxo de glicose para dentro da célula. Então, esse é o grande problema. Nesse caso, o modelo terapêutico sensibilizar novamente os receptores de insulina, né? Você promover essa sensibilização, e para isso hoje a metformina é um dos melhores medicamentos, né? A metformina
medicamentos conseguem fazer isso com uma maior excelência. Né? Por isso que a metformina, gente, vem fármaco, vai fármaco, vem novas alternativas, vem outras alternativas, vai. E a metformina ela permanece como o principal medicamento no tratamento de diabetes. Principal. Tá? Então, assim, é óbvio que tirando a própria insulina, né, que é óbvio que a insulina é algo que o nosso corpo produz, então a insulina sempre vai ser o fator primordial. Mas tirando a insulina, a metformina é o principal medicamento do protocolo de diabetes tipo 2. Não tem para onde correr. Lembrando diabetes tipo 2, porque quando a gente fala de diabetes tipo 1, gente, é insulina. Tem outra via. Né? Diabetes gestacional também, o protocolo principal estabelecido também é insulina. Tá? Agora, diabetes tipo 2, a metformina realmente ela tem uma importância enorme. Tá? Por que alguns pacientes param de conservar a metformina e decidem para a insulina? Porque assim, ó, existe no tipo 2, existem algumas situações. O principal do tipo 2 é pacientes que ficam resistentes à insulina. Então ele produz insulina sim, mas com o tempo ela não gera essa transação que eu estava explicando para o Guilherme. Só que também existe paciente diabético tipo 2 que ele pode ter um declínio de produção. E aí para esse paciente a insulina é uma via. Outra situação que pode acontecer, que medicamento não faz milagre, né? Então a doutora Mariana está tratando o paciente dela, você prescreveu lá metformina e uma glibenclamida, uma sulfonilureia. E o seu paciente está com sulfonilureia e vigonina. E aí você está evoluindo o paciente, ele chegou lá com a glicose 300 mais ou menos para você prescreveu o medicamento e junto com esse medicamento você prescreveu alguns cuidados para ele, com a alimentação, né, para ele procurar um cardiologista para ver uma condição de fazer atividade física, você encaminhou ele com um nutricionista para fazer um acompanhamento nutricional com ele. Você fez tudo aquilo que o clínico faz, daquela equipe multiprofissional, para ter uma equipe multi para cuidar desse paciente. O danadinho só está tomando medicamento. De tudo que você passou para ele só está ancorado no medicamento. E aí não vai resolver. Não resolve. Então, às vezes ele tem uma melhora significativa no início, porque o medicamento vai fazer algum efeito, tá? Ele vai ter uma perda de peso, porque a metformina vai fazer isso. No mínimo, aí ele vai perder 5, 6 quilos de carne, dependendo do peso que ele tem, ele vai perder. Mas depois, não evolui, tá? E aí ele acaba precisando de insulina. Aí por isso que tem um dado, e esse dado não é nem subjetivo, é de livro mesmo, livros, acho que até o Ranking coloca isso. Se eu não me engano, é em torno de 2/3 dos pacientes diabéticos tipo 2, eles passam a ser insulina dependentes. Você está entendendo? Eu não sou muito fã desse termo, né? Insulina dependente, apesar que os livros eu não uso. Então é um termo correto. Eu só não gosto muito deles porque o condicionante para ser insulina independente ou não no diabetes tipo 2, ele é muito volúvel ali. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, o paciente é insulina independente ponto final. Isso não tem dúvida. Porque o cara não produz insulina, né? Ou na totalidade ou quase na totalidade. Então a quantidade de insulina que ele produz é insignificante para conseguir fazer todo o processo metabólico de carboidratos. Agora no diabetes tipo 2, ser insulina dependente ou não, vai muito na adesão ao tratamento. Vai ter o paciente. O paciente muitas vezes, ele vai tanto que na diabetes gestacional, qual que é o protocolo inicial de diabetes gestacional? Quem que leu? Pegou o material, deu uma olhada. Qual que é o condicionante? A primeira coisa que eu tenho que fazer em diabetes gestacional, o paciente chegou gestante, glicose dela 160. Qual que é a primeira conduta que eu tenho que ter? Primeira intervenção. Dieta. Você vai, dieta, não deu certo. Aí você vai para insulina. Dieta. Então, a dieta é tudo. Né? Então, o paciente ele tem que colocar. Esse é o grande problema. Essa é a dificuldade de diabetes tipo 2. Eu coloquei isso na última aula, na aula que a gente discutiu isso. Né? Porque o cara tem um hábito. O Guilherme passou a vida inteira lá, né? Entendendo? Churrasco, picanha, né? Qualquer lá do Nordeste, lá da tua terra. Carne sol, tudo lá. Então, cada lugar tem uma comida para ferrar com a gente. Nem no Brasil. Eu falo, gente, porque assim, como eu viajo muito pelo conceito, né? Cada estado tem uma comida típica, né? O cara fala assim, o Nordeste, mentira. Cada estado do Nordeste é diferente. Eles têm cada um, né? Pra você se lascar na comida lá. Então, assim, o cara passou 40, 50 anos comendo de forma totalmente regrada,
Ingerindo bebida alcoólica, daí você fala para ele agora, ó, vai mudar toda a sua vida. Então, diabetes tipo 2, gente, é muito complexo de acompanhar o paciente. Porque ele tem que realmente mudar os hábitos dele por completo. E aí, esse é a mesma coisa da gastrite que a gente fala. Né? Porque a gastrite tem um condicionante alimentar também muito grande. Né? Então, por isso que é o grande problema. Por isso que você vê muitos pacientes, ele faz o tratamento da gastrite, tá, o paciente melhora. Né? Aí ele fica algum tempo, quando ele está na tua porta batendo de novo lá no médico. Entendeu? Aí ele faz o tratamento, ele tem uma melhora, aí depois ele bate na porta do médico de novo. Por quê? Porque a parte da dieta, os outros ele fez, só tomou um medicamento. Então só tomar um medicamento não resolve. Pode falar agora. A atividade física ela sensibiliza também, se você por exemplo assim. Na verdade, a atividade física você melhora todo o processo metabólico em si. Porque, exemplo, se você, a atividade física, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir glicose. Se ela diminuir glicose, ela diminui a secreção de insulina. Aí você não vai ter aquela hiperinsulinemia que é o grande problema. Você está entendendo? Então você consegue ajustar ali dentro do mapa metabólico. Pode falar, doutor. Como assim? Vamos fazer uma pequena comparação. A gente tem um metabolismo normal, a gente tem uma dieta e tem um metabolismo com uma suplementação, de certa forma, medicamentosa. Isso não tem um afeto diretamente dessa diabetes? Não, você está fazendo suplementação assim, a parte nutricional e cápsulas, não se for acompanhado com nutrição, sem problema. Pelo contrário, né? É interessante. Né? A gestação, porque a gestação é um momento atípico, né? Ele é um momento que, em algumas situações, você precisa de uma oferta porque a mãe está precisando ofertar também. Exatamente. Então, exemplo, a gente já sabe que ferro, ácido fólico, B12, tudo isso ela precisa de uma maior concentração. Então, isso é algo que deve acompanhar. Só não é interessante excesso, né? Artigos que falam dos excessos, do prejuízo que traz, né? E aqui eu só trouxe aquela parte fisiológica também, né? Só para mostrar lá dos quilomicros, né? De como acontece, toda a parte. Eu vou cobrar de vocês em prova, é só para vocês entenderem mesmo, né? Não vou fazer pergunta de fisiologia na prova, mas assim, eu só consigo entender, exemplo. Exatamente. Eu estou lá estudando, exemplo, um fibrado, né? Eu só consigo entender, né, por que realmente cai, por que vai cair, né, os níveis de colesterol e triglicerídeos, principalmente nos fibrados. O triglicerídeo, se eu tiver um mínimo de noção como é que essas lipoproteínas elas atuam, né? É igual tá ali do lado, ó, aquela imagenzinha ali, ó, o quilomicro, né, o VLDL, certo? A lipoproteína de muito baixa densidade. O HDL, o IDL, perdão, que é uma intermediária, né? O LDL, que nós chamamos de baixa densidade, e o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que seria o, entre aspas, o colesterol bom, né? Porque ele, na verdade, como ele tem uma maior produção proteica, ele vai passando pelos vasos e aquela gordura, o colesterol que ele vem depositado, ele consegue absorver novamente essa gordura e trazer ela para questões metabólicas no fígado, né? Então ela tem esse papel. Já o VLDL e o LDL, não, ele faz o processo inverso, né? E aí, exemplo, um paciente, gente, que tem colesterol nos níveis normal, o VLDL e o LDL está sendo só normal, levar a gordura para as células e tecidos que precisam. Agora, o cara que tem excesso vai começar a depositar nos vasos. Esse é o problema, né? Então, esse bom e ruim aí sempre é um conceito bem, né, bem simplório. Aqui só mostrando lá, né, desde a absorção, à medida da dieta, né, quando a gente tem uma dieta rica em gordura, né, então algumas lipases já possuem a capacidade de pegar esse ácido, principalmente o triglicerídeos, né, liberar os ácidos graxos e o glicerol, né, e a partir daí esse ácido graxo e glicerol ser utilizado para várias funções metabólicas importantes, né, absorver gordura, principalmente através do arraste que a bile faz, né, no fígado, forma seus quilomicros, aqueles quilomicros remanescentes eles vão para o fígado, eles são captados. E aí inicia todo o processo de formação lá das lipoproteínas,
uma parte da gordura, né, ela vai ser utilizada ali para próprias questões metabólica e hepática. Lembrando que o fígado tem capacidade de produzir gordura também, né, além dessa que está chegando, né, o fígado ele consegue pegar acetil-CoA, né, transformar acetil-CoA em hidróxido metil-CoA, depois em mevalonato e aí depois colesterol. Então, uma cadeia de produção de colesterol. Então, o fígado produz colesterol, né? Tem essa capacidade. A L-carnitina, a única coisa que ela vai fazer é ajudar na oxidação de gorduras. A L-carnitina ela age aqui no fígado aqui, mas lá no hepatócito, dentro da mitocôndria. Então, a L-carnitina ela fica na membrana da mitocôndria e ela fica pegando ácido gráfico fora da mitocôndria e colocando dentro da mitocôndria. De fora da mitocôndria para dentro da mitocôndria, para fazer a oxidação. A L-carnitina otimiza. Esse negócio de tudo de academia é otimização. Agora sim, você tem que entender que você tem que. Aquilo que você está usando tem que ser para a fase do treino que você está tendo. Porque, exemplo, às vezes o cara está num treino catabólico, ele está querendo usar substância anabólica, ele está num treino anabólico, ele está querendo usar catabólico. Então a pessoa faz tudo errado. Então você tem que ter alguém que entenda. Não, ajuda, você otimiza. Ó, você usa exemplo, o cara que está querendo queimar gordura, o cara usa exemplo, um ômega 3 bom, né? Não porcaria. Tem um ômega que você coloca ele a 2 graus Celsius, menos 2, menos 3, que ele está congelado, é água que tem dentro, não é ômega. Então, exemplo, você pegar um ômega bom, né? Você pegar lá uma fibra boa e você pegar uma L-carnitina para ajudar na queima de gordura, vai ajudar bastante. Vai otimizar. Né? Quem? O farmacêutico pode. O nutracêutico pode. O nutricionista fica com raiva da gente, mas a gente pode. O farmacêutico pode trabalhar com nutrição. Os ômega da neoquímica. Da neoquímica? Mais ou menos. Da Sandox, acho que é da marca. Eles são melhores, só que são caros pra caramba também. Pega um vidro de ômega 180, 200 e pouco. Chega a dar uma dor no fígado. Eu comprei por 200 reais. Hoje 18 com 10. 90 capa. A geladeira tava pesando. Lá embaixo, né? Ali de ômega. Ômega também não. Vitafórmula. Não é fome. É uma coisa marca boa. Não tem isso. Amiga, volta para ver se vai contar. Dizem que quando vem com vitamina E, né? Outra marca, não estou fazendo comercial não, pessoal, o pessoal não está me pagando não. Mas a Herbalife, ela tinha um ômega fantástico. Fantástico, só caro também pra caramba. Mas assim, fantástico o ômega 3. Muito bom mesmo. É um dos principais produtos que eles tinham, realmente, assim, de qualidade muito acima dos demais, era o ômega 3. O ômega 3 é muito boa, a proteína deles também, né? Boa a proteína de soja deles, era muito boa. É assim, são marcas aí, porque isso é tecnologia, né, gente? Tecnologia, exemplo, e grau de pureza. Não quer dizer que nos outros não tem ômega lá dentro. Tem, mas não é puro. Tudo é grau de pureza, né? Você está usando algo que seria totalmente puro, realmente, ali, componente, eu sei que tem muitas misturas. É igual as proteínas, né? Você vai comprar uma proteína. Aí, às vezes, assim, ó, tem proteína isolada, só proteína. E você tem muitos... que o pessoal está comprando proteína, só que lá quando você olha no rótulo, não é só proteína, tem carboidrato no meio. Então, um exemplo, um cara que ele já está tendo problema com peso, a dieta dele está muito rigorosa no carboidrato, você tem que tomar cuidado com a proteína que você está tomando. Porque lá na proteína vai ter muito carboidrato. E aí quando você vê, você está tendo problema de ganho de peso de novo. Né? Mas assim, depois eu vou fazer uma consulta, o Diego vai ajudar. O Diego, né? O Diego é fisiculturista, ele vai. Mas assim, pessoal, essa é uma parte nutricional. Agora assim, para quem está entrando na academia, pessoal, essas pequenas coisas não interferem em nada. Você primeiro tem que ir para a academia. Aí às vezes o cara está começando a academia, já quer tomar creatina, quer tomar isso, quer tomar carne, quer tomar. Da Shopee. Ele tá comprando na Shopee. Porque, exemplo, o cara nem entrou na academia, já acha que a creatina vai me dar alguma coisa. Nada, não vai fazer nada. Então vamos lá, ó. Aqui só
imagem, mas de uma forma um pouquinho mais simples, né? Só para mostrar o metabolismo das lipoproteínas de forma geral, ok? Mostrando ali a questão da formação das lipoproteínas de baixíssima densidade, de baixa densidade e alta densidade, né? E todo o processo, o ciclo que ela faz, também relacionado aos quilomímetros. Aqui o que mais nos interessa, porque é aqui que realmente a gente vai estar verificando. Pessoal, eu basicamente vou cobrar mais de vocês os 3 primeiros: estatinas, fibratos, inibidores de absorção de colesterol, tá? E principalmente estatinas e fibratos. Então, a gente vai ficar muito ligado àquilo que é essencial, os principais, tá? A gente não tem tempo para ficar olhando um a um e aprofundar neles. Então, eu acredito que vocês levando principalmente aí conhecimento sobre estatinas, fibratos, como funcionam, para que servem, né, quando usar, já vai ser muito interesse para vocês lá no 4º ano, que são os medicamentos mais usados. Toda vez que a gente pensa assim, ó, paciente em dislipidemia relacionada a um aumento de colesterol, estatinas, é a droga de primeira escolha, não tem para onde fugir. O paciente tem aumento de triglicéridos, triglicerídeo está muito alto, e aí vai usar um fármaco, primeira escolha. Gente, fibratos, normalmente é a droga de escolha. Então, eles são muito importantes. Os demais fármacos que tem hoje são coadjuvantes. Eles podem ser utilizados, exemplo, inibidor de absorção de colesterol, a ezetimiba mesmo é usado. A ezetimiba é muito utilizada junto com estatina, né? Simvastatina mais ezetimiba. Você pega lá o inibidor de HNG-CoA mais o inibidor relacionado à absorção, principalmente de colesterol, né, lá no duodeno. Então, 2 medicamentos, cada um agindo em uma etapa. A impressão que o seu medicamento para emagrecer? Ajuda, tudo ajuda, né? É igual a metformina, ajuda a perder peso? Ajuda, né? Se você usar fibras insolúveis hoje para ajuda, né? Orlistat ajuda. Agora o quanto, né? Porque o cara pesa 300 quilos, aí o cara acha que usando isso aí vai ficar com 60 quilos, não é isso. Agora, otimizar, com certeza, vai ficar né? E principalmente se a pessoa está fazendo uma dieta, fazendo atividade que você pega mais, você vai promover o possível. Né? Porque imagina, se a gente está falando que o paciente é obesidade, é acúmulo de gordura. E se eu estou falando que eu vou ter um fármaco que vai otimizar queima, ou que vai diminuir a absorção, ou que vai diminuir a síntese, né? É óbvio que vai ter algum auxílio. Agora vai fazer um milagre negativo. Não tem como, né? Professor, eu tenho uma certa dificuldade de triglicerídeo. Ele é carboidrato ou ele é lipídio? Só que ele é feito a partir de um glicerol que é carboidrato. Né? Então, exemplo, quando você fragmenta ele, exemplo, o glicerol, para onde o glicerol vai querer ir? Para a via dos carboidratos. Então ele vai querer ir lá para a glicólise. Né? Aí ele pode entrar lá na glicólise para formar piruvato, ou ele pode entrar na glicose para formar glicose. Entende? Então ele pode. Aí quem vai condicionar a via é as enzimas, aquela enzima lá, que é a enzima chave da via de produção da glicólise lá. É a enzima que vai entender se vai descer, formar piruvato, se tiver um paciente precisando de ATP, ou se vai transformar em glicose e vai ser retirado da célula para outra célula para ser aproveitada. Mas o glicerol, ele é realmente um carboidrato. Como é que é as interações desse Assim, principalmente as estatinas, elas falam um pouco de hepatotoxicidade, né? Assim, ela sendo utilizada com resina, assim, tomar cuidado, porque você pode prejudicar demais a absorção de vitamina K, vitamina D, né? Tá? Mas interações assim mais graves, o medicamento não são muito coisa. É mais questão hepática mesmo. Se o paciente ativar uma lesão hepática, transaminase aumentada, fibratos e estatinas, ele aumenta um pouco o nível das transaminases. Aí tem que monitorar. Aí não pode dar uma dúvida. Se não está tudo, bota no copo, manda para dentro. Então, iniciando aqui pelas estatinas, né, que é o principal grupo realmente, principalmente relacionado ao colesterol. Né? As estatinas são inibidores da enzima chave de síntese de colesterol, que é a HNG-CoA redutase. Tá? A HNG-CoA redutase é a enzima limitante da síntese de colesterol. O que é a enzima limitante? É aquela que regula realmente o processo. Então, exemplo, você está lá, o ciclo de Krebs, você satura o ciclo, né? No momento que satura o ciclo, porque produziu muita acetilcoenzima A dentro do ciclo de Krebs.
Produziu acetilcoenzima A, né, essa acetilcoenzima A ela pode ir para vias diferentes. Né? E uma das vias é justamente a via de síntese de colesterol. E aí pega acetil-CoA, né, e aí tem uma reação catalítica que vai formar a hidroximetil-CoA. Formou a hidroximetil-CoA, vem a hidroximetilglutarico-A redutase, catalisa outra reação, pega essa HMG-CoA e transforma em mevalonato. E aí, a partir daí, mais uma reação para formar o colesterol. Então, o fígado tem essa capacidade de sintetizar colesterol. Então, imagina que nós estamos com um paciente com um colesterol 400, 450 e o colesterol até 200. Então, ele está com colesterol aumentado. Então, eu penso assim, ó, se eu conseguir limitar a síntese de colesterol desse paciente, então já é uma vantagem. Porque agora eu diminuo a síntese, né, de colesterol. Então você diminui aquela produção endógena. E aí, a partir daí, se eu diminuo a produção endógena, o corpo dele continua necessitando de colesterol para muitas vias. Por quê? Você precisa de colesterol para formar estradiol, estriol, estrona, cortisol, tudo. Tudo que é esteroidal no nosso corpo, vitamina D, membrana, na nossa membrana citoplasmática tem essa de colesterol, a gente precisa de colesterol para um monte de coisa. Então o corpo vai continuar precisando. E aí você vai fazer o que? Se não está sintetizando. Então você vai pegar de onde está acumulado. Então aquele nível sérico lá de colesterol está alto, você acaba aumentando a captação de colesterol pelo fígado, você aumenta os receptores de captação, e aí aquela gordura em excesso no sangue você começa a trazer para o fígado para usar ela para essas fontes. Então é isso que o medicamento traz vantagem. Você para de produzir e aí você tem que tirar de onde está em excesso para poder compensar essa não produção. Então é isso que o medicamento vai conseguir fazer. Agora é óbvio, beleza, você usa o medicamento e aí você está fazendo isso, só que aí o paciente está se enchendo de carboidrato, se enchendo de gordura. Você está entendendo? Ajuda? Não ajuda. Então por isso que o medicamento ele traz, né, ele tem uma vantagem, ele tem uma ação importante, mas se o paciente não entender que tem que fazer a dieta, tem que fazer tudo aquilo que o médico pediu lá, dentro do acompanhamento não farmacoterapêutico, né, as outras questões, não ajuda em nada, pessoal. O fármaco mais usado da classe é a simvastatina. A estatina mais conhecida é a simvastatina. Ela é uma estatina, né, como se fosse um protótipo aí da classe, medicamento muito importante relacionado à classe. Tá? Hoje ela está dentro da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Ela é uma estatina que a gente coloca de curta, média duração, né? Ela não tem uma meia-vida tão longa. Tá? E, como toda estatina, o interessante é utilizar elas à noite, né? Não pela manhã, tá? Porque é onde a gente tem a maior síntese aí de colesterol, né? Normalmente a parte noturna. Então, ela normalmente é indicada para utilização noturna. Pensando assim mais a questão da comida, a gente não está na OBS, o pessoal pede muito para quando a gente contar com colesterol, fazer caminhada, fazer exercício. Tem alguma questão para delimitar um tempo? Porque assim, a gente sabe que a pessoa começa a caminhar. Cara, assim, é engraçado, né, a questão da caminhada. Eu acho assim, o médico tem total autonomia, né, de indicar, mas eu sempre acho um risco quando um paciente você não tem nenhuma história com ele. Você pega um cara aí, você pede para ele caminhar, o cara tem um problema cardiovascular que você não conseguiu avaliar ali. O cara caminha, faz uma atividade que ele nunca fez na vida, ele nunca caiu para ela. Então por isso que tem médicos que são bem rigorosos nisso e encaminham para o cardiologista. Vou te encaminhar para o cardio, para você fazer uma avaliação para entender se você está apto a praticar uma atividade física ou não. Ou se você for liberar ele para fazer atividade, pedir para ele começar a fazer só uma caminhada, né, não fazer nada muito extenuante aí, porque já teve paciente que o cara falou, o paciente vai fazer uma atividade e tal, o cara foi lá fazer uma corrida, uma trotadinha ali, o paciente infartar. Então, por que, cara? Existem doenças raras, né? Ó, pra você ver, eu acho que como é que é o nome, meu Deus. Esqueci agora o nome do filho do Avelino Diniz, Paulo Diniz, né? Cara, 56 anos, jovem hoje, né? Nossa expectativa de vida lá em cima. Cara, atleta, maratonista, o cara vai quatro, o cara fazendo atividade, ele acordou, fez a caminhadinha normal que ele fazia todo dia. O cara, a vida inteira foi atleta, no fim infartou. Você está entendendo? Aí você pega um paciente tabagista, obeso, não sei o que, o cara veio até 80 anos de idade.
Não, você está entendendo que para o médico é muito complexa essa avaliação, é muito difícil. Né? É uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu, Rogério, como farmacêutico, se o médico, imagina eu lá na farmácia, eu falo, campeão, eu te indico procurar o médico, passo o pedido para ele, né? Ele tem a costa mais larga, não tá veio lá, ele tem mais dinheiro para pagar qualquer coisa depois. É certo? Mas assim, eu falo para os meus alunos de farmácia clínica, porque na farmácia, o farmacêutico faz muita parte clínica. Né? Apesar que o médico não gosta, mas a gente faz muita coisa clínica dentro da farmácia. Então a gente faz acompanhamento farmacoterapêutico, a gente monitora exame do paciente, um monte de coisa. Mas só que eu falo, gente, quando chega nessa parte, principalmente cardiologista, manda bola pro médico, passa a bola. Porque aí você vai no cardio, o cara vai fazer um teste ergométrico. Aí lá no teste ergométrico, meu filho, você vai ver tudo. Aí você vai ver o cara no momento de esforço, como o sistema cardiovascular dele responde. Você tá entendendo? Aí é outra coisa, tá? Mas assim, mas nada impede, tá? Nada impede você. Mas tem um tempo assim, uma pessoa que é saudável, por exemplo? Ah, cara, 15, 30 minutos assim, de atividade física, tá entendendo? O cara não passa de uma hora de atividade, caminhada, né? Caminhada. Tá? Porque você está querendo indicar para alguém ou você está fazendo? É porque realmente, né? Quando você chega lá no postinho, os pacientes perguntam mesmo, né? E tá certo, ele tem que perguntar para quem? Para o médico. Porque a gente vê os nossos doutores lá e na caminhada do meio vascular, às vezes o pessoal tem colesterol e a gente tem. É como você estava falando, não adianta só o paciente tomar estatina, Não. ele tem que regular a questão alimentar. Nutricionista é muito importante. Agora, qual que é o grande problema? Aqui no Brasil, a nutrição nas UBS ainda é um problema, né? Eu acho que vocês têm visto isso. Então, lá na UBS tem mais ou menos um médico e um enfermeiro. O restante da equipe não existe, né? Você não vê uma equipe multiprofissional dentro da UBS, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente, você não vê. Então, é mais ou menos quando tem um médico e um enfermeiro lá dentro. Então, você não tem uma equipe multiprofissional. Então, ali o importante seria, por exemplo, você está lá com o paciente, com epidemia, diabetes, aí você deu um nutri ali com você. Entende? Porque, gente, com todo respeito, o médico entende muito pouco de nutrição. Tá? E não é falando mal, é porque vocês não têm isso na cadeira de vocês. E nutrição é chato pra caramba, porque envolve muito cálculo, química, ajuste, tá entendendo? Então você tem que fazer avaliação antropométrica do paciente, avaliar a prega, IMC, circunferência abdominal, parâmetros bioquímicos. Você estabelecer uma dieta para o paciente não é tão simples não. Então o nutricionista, é a vida dele, é isso. Então o cara vai lá, faz uma prescrição e tal. É legal ter o Esses dias chegou uma paciente lá de outro médico, né? A mulher, bem, aparentemente saudável, a glicada dela 6,9, a glicemia capilar, né? 110. Faz o médico atuou, o médico não sei o que, porque assim, o quadro provavelmente é reversível, né? Às vezes também. paciente pré-diabético dieta, né? Dieta. Aí a doutora lá falou, meu Deus do céu, isso aqui não é desse jeito. Porque fica muito sensível para o médico. Imagina você e um colega, né? Então, assim, é muito ruim. Você pega a pressão de um colega teu, não pode falar mal, mas também tem que mudar. Então, assim, é bem complexo. Mas não justifica, gente, entrar com medicamento. Tanto que até os próprios protocolos da Sociedade de Diabetes, ela diz que para você estabelecer para ser diabético, ele tem que ter 2 ou 3 glicoses acima de 130, né? Paciente depois de dieta estabelecida tudo e você não conseguir reverter. Aí que estabelece a mente do paciente diabético, aí que você vai pensar em medicamento. Mas antes disso, não. Então aqui só colocando lá a cilastatina, que eu falei, a lovastatina e a pravastatina são inibidores competitivas, reversíveis. Já a artovastatina e a rosuvastatina, elas têm meia-vida maior. Né? Hoje elas são bastante utilizadas em vez uma droga de meia-vida maior, principalmente para aqueles pacientes que têm colesterol um pouco mais elevado mesmo. Né? Então a artovastatina. Só que também são um pouquinho mais caras, né, essas duas, tá? Aqui só o processo bioquímico, onde elas atuam, né, como eu tinha falado para vocês. Né? A gente sabe que lá no ciclo de Levin produz muito acetil-CoA, né? Essa acetil-CoA ela é transformada em hidroximetil-CoA e a partir da hidroximetil com a enzima A hidratase catalisa uma reação de Valonat, que é o precursor lá do colesterol, certo?
Então, inibe enzima, automaticamente você inibe a catálise dessa reação. E aí, mais uma vez, eu vou falar para vocês, é algo que eu falo em todas as classes de medicamento, jamais um fármaco vai inibir 100% uma via metabólica. Então, a gente está falando em supressão, por mais que a gente use o termo inibição. Então, não existe essa inibição plena, 100%, né? É uma supressão, né? Em torno de 40% a 60%, né, da síntese de colesterol é suprimida, né? Então, você diminui bastante a produção, tá? Mas não ocorre essa inibição completa. Aqui só mostrando, ó, à medida que eu diminuo, né, a síntese de colesterol, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor quantidade de colesterol disponível para as funções, né, metabólicas que o meu corpo precisa. Então, exemplo, se eu começo a declinar a produção, ela entende assim, opa, eu tenho que pegar colesterol de outros lugares para que eu mantenha todo o processo metabólico de formação de lipoproteínas e tudo mais. E ela vai fazer o quê? Vai aumentar a expressão de receptores para lipoproteínas de baixa densidade. Então o fígado ele vai ter a capacidade de captar mais gordura que está ali na parte séria. Então por isso que o cara está lá com o colesterol 400 e aí o colesterol dele começa a cair, porque o fígado está captando mais gordura. Por quê? Porque o fígado está produzindo menos gordura, né? Então a gente consegue. Ah, professor, não consegui corrigir, né? O paciente não está aderindo muito bem à dieta, estou usando uma estatina e mesmo assim não está corrigindo. Aí você vai produzir outro medicamento. Por exemplo, um inibidor de absorção de colesterol. Ah, um inibidor de absorção de sais biliares. Ah, um inibidor de lipase. E você vai tentando alternativas para tentar controlar, né? O problema do paciente que não adere à dieta, tudo é que traz essa dificuldade, né, de uma melhor resposta farmacológica, tá? Mas então, a gente recebe, tá, capta melhor essa gordura, né, dos vasos e a gente consegue, né, fazer todo o processo metabólico. E a partir daí, né, o que a gente sobra aqui relacionado é a forma de novas lipoproteínas e elas vão ser liberadas para levar essa gordura para outros tecidos. Então, diminuição de síntese hepática de colesterol tende a supra-regular a síntese do receptor de LDL, aumentando a remoção de LDL do plasma para os hepatócitos, né? Foi o que eu mostrei para vocês ali anteriormente. O principal efeito bioquímico das estatinas, portanto, é reduzir o LDL plasmático. Aí o que a gente tem que pensar? Ó? O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade, ela tem muito colesterol, né? Ela tem muito triglicerídeos ali nela. Então, à medida que a gente diminui essa LDL, a gente diminui também um pouco o VLDL. E aí quem tende a aumentar? O HDL, certo? Porque é uma proporção. Ó. Quando a gente soma HDL, vocês podem colocar isso no caderno de vocês ali. O colesterol total é a soma das lipoproteínas, certo? Você fala assim, professor, o meu paciente ele está com 200 de colesterol total. 200. Vamos dar exemplo. Ele tem 100 de LDL, 50 de HDL e 50 de VLDL. 100 mais 50 mais 50, 200. Soma os três, dá o colesterol total. Sempre o colesterol total vai ser a soma das frações de colesterol, que são as lipoproteínas. Ok? Então, você pegou um exame lá, ó, estou com o exame na mão, professor. O LDL do paciente está 150, o HDL 50, está entendendo? E a VLDL está 80. Quanto que é o colesterol total? 280, porque é a soma dos três. Tá? Então é isso. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque se eu tenho uma diminuição, aí vamos pensar em proporção. Se eu diminuo o LDL do paciente, se eu diminuo de forma proporcional o VLDL, quem tende a aumentar nesse processo? O HDL. Porque de forma proporcional, se eu estou diminuindo nos outros e ele não, ele automaticamente ele aumenta. Porque é uma proporção. Né? Uma proporção. Certo? Mesmo eu sabendo que eu nem preciso aumentar a síntese dele, mas por proporção, agora ele, dentro de uma estatística, ele vai estar com o valor aumentado. Você está entendendo? É a mesma coisa eu falar aqui, ó. Tem 10 pessoas com camisa azul, 10 pessoas com camisa amarela e 5 pessoas com camisa preta. Vamos falar assim, ó. Vai sair camisa azul, camisa amarela, vai sair aqui da sala. Qual o tamanho
matematicamente, de forma estatística, a camisa preta agora ele vai ter uma preponderância. E eu nem aumentei a quantidade de pessoas com camisa preta na sala, é a mesma coisa. É só questão de proporção mesmo. Tá? Por que eu estou colocando isso? Porque tem gente que muitas vezes, quando vai ler, ele fica um pouco confuso como isso acontece. Como essa HDL está aumentando. Então não é só aumentar simples. Tá? É questão de proporção mesmo. Tá? A proporcionalidade que ela acaba tendo um aumento aqui. Essa bioquímica ela também ajuda na redução da esteatose? Isso, ajuda. Não tem, né? Sempre. Todos esses fármacos que ajudam no aumento do colesterol, eles ajudam também na questão da esteatose. Tá? Eles ajudam na questão da esteatose. Beleza? Pessoal, off break, aí a gente vai ver aqui um pouquinho dos fibratos. Tá? Show de bola. Oi? Vamos só para calcular. Esse é o presente que eu mandei? Eu vi. Sem bater, sabe? O pai dele tem uma fazenda lá no interior do Ceará. Medicina também? Ele faz medicina. Não, lá na direita. Aí esse aqui, ó, mineiro. Olha, esse bicho aqui é uma pesada. As faculdades lá, eles gostam de promover. Aí não sei se a empresa que faz formatura, ela gosta de promover, né? É a competitividade é muito grande. Tipo assim, ela chega com uma Paris, ela fala assim, olha isso, ó. Eu acredito que você 15 minutos de intervalo pra gente colocar uma roda. Aí, tipo assim, eles deram uma refleita. Bota para 15 minutos só no intervalo da faculdade. Aí. E eu não às vezes gasto isso? Não, mas tipo assim, eu nem sei para que essa merda. Porque a competitividade é muito alta lá. O cara não tem lá, bem aí ele faz. Mas você espera. Mídia é o show. Usem de forma acentuada o LDL circulante, portanto, os triglicerídeos, com redução modesta do LDL e aumento de aproximadamente 10% do HDL. Quando a gente pensa nas lipoproteínas, a proteína que tem a maior densidade relacionada, não vou colocar densidade, senão vai fazer uma confusão, a maior concentração de triglicerídeos é o VLDL. Quem tem a maior concentração de colesterol é o LDL. Então, os fibratos, eles impactam justamente na lipoproteína que carrega mais triglicerídeos, que é a VLDL, porque então ela vai proporcionar uma queda do VLDL e, consequentemente, uma queda de triglicerídeos. Em relação aos fármacos, né, que nós temos aí relacionado à classe, o ciprofibrato é o mais conhecido, o protótipo. Coloquei até no nome comercial dele, o Vilex, que é bastante conhecido, muito popular entre os médicos para prescrição. Tá? Mas aí nós temos outros também, né? Tem o fibrato, genfibrosida, tá? Bezafibrato, todos eles a gente tem aí formas farmacêuticas, né? Principalmente comprimidos, e laboratórios que produzem, porque mais o ciprofibrato é o protótipo mais conhecido dos fibratos. Em relação ao mecanismo de ação, como eles atuam, o mecanismo de ação deles é bem complexo, né? Complexo e múltiplo, né? Porque na verdade eles têm uma ação mais a nível nuclear, né? Eles interferem sobre alguns genes, né?
lipoproteína lipases relacionados a ApoA1 e a ApoA5, né? E, consequentemente, eles aumentam a captação hepática, né, de LDL e diminuem, como eu falei, de forma bem abrupta, as concentrações de VLDL. Então, o mecanismo de ação deles é mais um mecanismo de ação diretamente no núcleo da célula. Qual que é o mais usado nesse? O ciclofibrado. Ciclofibrado. É o mais conhecido, né? Mais usado. Mas os demais também a gente tem, né, no mercado, né, às vezes o meticópio, tem ração de meia-vida, diferença de meia-vida, mas todos eles têm um mecanismo em comum, né? Eles atuam diretamente no nuclear, no gene que é a região de encaixe de receptor PPRA alfa-5 que a gente chama, que está condicionado ao gene de transcrição de uma lipase de proteína, né, que é a ApoA1 e a ApoA5. Os fibratos também possuem uma ação que a gente fala assim como se fosse anti-inflamatória. E essa anti-inflamatória que mais vascular, né? Anti-inflamatória, mas principalmente essa questão inflamatória vascular. Professor, como assim, né? Os fibratos possuem uma ação na redução da PCE e fibrinogênica, aumentando a tolerância à glicose e inibindo a inflamação da musculatura lisa vascular, por inibição da expressão do fator de transcrição nuclear chamado NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição nuclear. Então, os fibratos também conseguem interferir sobre essa situação de processo inflamatório do endotélio vascular. Lembrando que sempre que toda a parte inflamatória vascular, né, ela acaba culminando, né, para a formação daquelas células esponjosas, que eu acho que vocês estudaram, os macrófagos, fagocita aquelas placas, gera uma célula esponjosa, e ele inicia todo o processo lá do ateroma, né? Então, eles diminuindo esses fatores inflamatórios, consequentemente também diminui esse risco aí, né, relacionado à questão cardiovascular. Professor, qual sentido eles aumentam a tolerância à glicose? Como eu posso colocar assim, esses condicionantes relacionados à glicose, até mesmo da metformina não é bem claro, né? É a mesma coisa que você perguntar assim, professor, como é que a metformina consegue sensibilizar novamente o receptor de insulina? Não é tão claro. Mesmo a gente saber da via da MPK, né, que mexe no interior da célula, que é o MPC, MPK e tal, mas não é uma resposta não, tá? Então não se entende tão bem por que volta, né, a ter toda essa tolerância. Só sabe que melhora realmente a afinidade novamente de insulina pelo receptor, né, toda a parte metabólica da glicose, tá? Mas como isso acontece realmente no receptor, isso não é muito claro não, tá? Aqui só condicionando lá a questão do alvo, né, relacionado a eles, tá? O mecanismo realmente de ação, tá? Eles vão interferir sobre esses genes relacionados a essas lipases proteicas, e isso vai incidir. Qual é o principal mecanismo para nós, né? Principalmente diminuição dos triglicerídeos, né? Diminuindo o triglicerídeo, diminui o VLDL. Se diminui o VLDL, diminui como se fosse a lipoproteína ali de maior quantidade proporcional de triglicerídeos, okay? Então acaba diminuindo ali tanto a síntese de triglicerídeos, secreção hepática de VLDL declina, síntese de ácido gráfico, aumenta, né, a quantidade de proteína de base, né, como eu falei, da ApoA1 e assim, tá? Aumenta a poliproteína A e aumenta a questão da oxidação de gordura, né, que aí é a formação de ATP através de gordura, que nós chamamos de beta-oxidação. Toda vez que a gente pega um ácido graxo, para você formar ATP através dele, você oxida ele, né, através do processo que nós chamamos de beta-oxidação. Né? Isso eu expliquei para você. Exemplo, a glicose, né, a partir do momento que a gente consegue extrair uma glicose ATP, você gera 36 ATP, mais ou menos no processo. Gordura, a gente forma mais de 100 ATP, quando você pega um ácido graxo para oxidar, isso é uma capacidade bem maior de produzir energia. Né? E aqui só mostrando, ó, as estatinas lá, parte do hepatócito mesmo, né? Lá na parte do fígado a gente menciona. Então, o hepatócito, as estatinas agindo lá na hidroxiapatita irritase. Né? Já a questão dos fibratos, não, os fibratos eles já agem mais relacionado mesmo à questão nuclear,
né, tanto em questão de expressão de bases proteicas e também, né, principalmente nessa diminuição ali da VLTR. Então, são vias alternativas, tá? E aí nós temos outros medicamentos, alguns nós vamos falar aqui, o ezetimiba, né, nós vamos falar agora. Já as resinas eu não coloquei para vocês. As resinas hoje não são muito usadas, né? Professor, o que a resina faz? Ela inibe a absorção de sais biliares, né? Então, elas inibem sais biliares, a absorção, mas elas não são tão utilizadas. Já o ezetimiba, né, mais ou menos, até combinado mesmo com estatina, né, no mesmo comprimido, na mesma cápsula. Okay? Então vamos falar um pouquinho dele. O ezetimiba, hoje eu vejo que ele é mais utilizado como coadjuvante mesmo, né? Igual a literatura traz. Existe ele isolado, comprimido de ezetimiba, você vai e prescreve só ele se você tem paciente. Mas dificilmente você vê ele sendo usado isolado. Eu só vou passar aqui, eu vou voltar nesse slide, eu só quero mostrar uma imagem para vocês, mas eu vou voltar. Vendo aqui, ó. Ezetimiba mais simvastatina. Então, tudo no mesmo comprimido. Então, ele é meio que um coadjuvante mesmo, sabe? É aquela situação que eu falei para vocês. Você está lá com o paciente e o paciente não está tendo uma boa resposta no tratamento e você quer mais um fármaco para dar mais um suporte. Né? Então, você tem uma droga. Enquanto a simvastatina está inibindo a síntese de colesterol, a ezetimiba está agindo sobre a absorção de colesterol. Tá entendendo? Então você tem um fármaco lá na síntese endógena e você tem um fármaco agindo na absorção da ingesta. Então você está mexendo em duas coisas. Uma impedindo a absorção, né, inibindo a absorção, e outra inibindo a síntese de colesterol. Então cada medicamento ele fazendo o seu papel. Enquanto o ezetimiba inibe a absorção, a simvastatina inibe síntese, produção. Né? Então só para mostrar mesmo para vocês. Tá? Então são fármacos relacionados à absorção, pertencem ao grupo das azetiginonas, inibidoras da absorção de colesterol, e é usado como coadjuvantes à dieta e ao uso de estatinas em pacientes com hipercolesterolemia, né? Ou nome limpo para falar, né? Então, hipercolesterolemia é nada mais, nada menos do que aumento de colesterol, certo? Então, quando a gente tem um aumento de colesterol no sangue, né, a gente pode utilizar aí ezetimiba com a estatina para promover essa regulação, tá? Professor, como eles fazem? Né? Eles atuam em transportadores específicos, né? Que são transportadores relacionados principalmente ao colesterol. O professor não é um transportador de gordura de forma geral, né? Vai intervir, não. A literatura condiciona que eles não mexem tanto em questão de outras substâncias lipídicas, né? É mais a questão do colesterol mesmo. Então é um transportador chamado MPC1L1 nas microvelocidades da borda de couro dos interócitos, né? Sem afetar a absorção de vitaminas lipossolúveis, exemplo, vitamina A, D e K, e sem interferir também na questão dos triglicerídeos ou ácidos biliares. Então o que ele está querendo dizer? Ó, interfere na absorção de colesterol, mas não interfere na absorção de outras gorduras ou outras substâncias lipídicas, lipossolúveis, né? Exemplo, a própria bile. Porque o que eu coloquei para vocês lá atrás, né? Quando eu mostrei aqui, ó, tá vendo aqui as resinas? As resinas interferem em ácidos biliares. Já o ezetimiba não interfere em ácidos biliares. Então cada medicamento ele tem um papel diferente, tá? Só para mostrar isso mesmo para vocês, tá? Então eles têm papéis distintos. É uma opção, eu não vejo na clínica tanta utilização, não vejo tanta prescrição, não é comum tanta prescrição, acaba ainda a simvastatina e as estatinas sendo prescritos mais sozinhos ou combinados com fibratos, tá? Mas é uma alternativa, é um medicamento que pode ser utilizado e nós temos vários laboratórios com várias combinações. Exemplo, ó, o Teuto aqui, o laboratório Teuto, só ezetimiba sozinho, né? Já esse aqui do laboratório MS com uma fármaca, com uma simvastatina, opção. Acho que eu coloquei uma outra imagem também aqui, tem aqui, ó, o Transete, né, que já vem com arroz com astatina, né, que é uma outra opção. Então são várias opções, né? São várias opções que a indústria traz, tá? Para que a gente possa utilizar. Então normalmente eles
Eles são administrados por via oral, são melhores absorvidos no intestino, tá? Principalmente relacionadas à localização das microvelocidades, que realmente é o ponto de ação deles, né, do medicamento. Tá? Então aqui, rosuvastatina cáusica, que é uma estatina de longa duração, mais ezetimibe. Tá? Então você pega lá um inibidor de síntese, mais um inibidor de absorção. Tá? Professor, o que vai condicionar, né? Essas combinações? A gente sempre compara muito o bioquímico do paciente. Né? Você começa, né, com um tratamento, às vezes ele não está chegando aos níveis de triglicerídeos e colesterol que você quer, você vai aumentando dose, você vai combinando um novo fármaco, até você conseguir realmente estabelecer os níveis que você espera de bioquímica do paciente. Né? Vai dosando e vai avaliando. Lembrando sempre que colesterol, o normal do colesterol é inferior a 200. Né? 200 a 240 é aceitável, certo? Mas é uma faixa de risco. O triglicerídeos até 160 miligramas por decilitro. Okay? Então, o triglicerídeo até 160, o colesterol até 200, no máximo 240. Passou desses valores, a gente fala que o paciente está com dislipidemia. Vamos falar um pouquinho das insulinas, né, dentro do diabetes. Vamos começar pelas queridas insulinas. Vamos falar um pouco da diabetes, falamos um pouco da dislipidemia, com os medicamentos. Vamos trazer aqui também um pouco da diabetes, e aqui também vocês já trouxeram nas apresentações. Vamos tentar dar uma relembrada aqui. O que é o tratamento farmacológico de diabetes médio? Lembrando sempre que a gente divide, né, ali diabetes tipo 2, né, e também de pacientes em diabetes gestacional. O que a gente precisa para ficar fácil para vocês assim, pensar em não ficar com muita dúvida, principalmente na hora da prova, questão de tratamento. Diabetes médio tipo 1, cadê? Insulina. Diabetes gestacional, insulina. A gente vai pensar sempre nos medicamentos lá, biguanida, sulfanilureias, análogos de GLP-1, né, ou das incretinas. Tudo isso é relacionado ao diabetes médio tipo 2. Tá? Então, quando a gente pensa em diabetes médio tipo 1, gente, insulina. Por quê? O paciente não produz insulina. Por exemplo, eu vou melhorar a sensibilização dos receptores de insulina, sem ter insulina. Está entendendo? Eu vou aumentar a secreção e produção de insulina, sem um cara ter célula beta para fazer isso. Né? Então, você entende que os medicamentos eles perdem finalidade no diabetes médio 1? Ele perde finalidade. Então, qual que é o padrão básico para a gente pensar tratamento de diabetes médio 1? Insulina. Você precisa ofertar aquilo que o cara não sintetiza. Então, a insulina ela é a base. Na diabetes gestacional, é em função de risco. Já foram testados vários medicamentos e eles causam problemas relacionados ao feto, em questão ao peso, tá? Em questão depois a questão de crescimento, tá? Alguns medicamentos retardam, outros aceleram o crescimento. Por exemplo, a metformina, ela acelera o crescimento, né? E ela interfere em questões de peso. O próprio diabetes interfere no peso, né? Pacientes em diabetes gestacional, normalmente crianças têm um maior peso, né? Então, assim, os medicamentos, eles são muito avaliados também, mas, assim, não existe um critério bem estabelecido para um uso seguro de metformina, de glibenclamida ou qualquer outro fármaco. Então, por isso que eu falo, diabetes gestacional, dieta. Trabalho em cima de uma dieta, acompanhamento. Não trouxe resultado, insulina. Né? Ele utiliza-se a insulina, tá? Para poder fazer o tratamento. Sobre qual insulina? Depende da evolução, depende do nível de glicose da paciente. Para a gente pensar se a gente vai fazer uma insulina basal, uma insulina regular, uma insulina rápida, uma insulina ultra rápida, ou se a gente vai combinar essas insulinas. Okay? E aí no diabetes médio tipo 2, aí sim tem os medicamentos. Porque aí a gente pode, muitas vezes, não precisar da insulina e conseguir trabalhar o paciente com os fármacos, metformina, sulfonilureias, e aí a gente vai falar de alguns. Okay? Mas vamos começar pensando, primeiro eu tenho que entender que hormônio é esse, insulina, o que ela faz e qual a importância dela.
A insulina ela tem um papel, lá na imagem, isso, só pode estar na ordem. A insulina ela tem um papel fisiológico extremamente importante, né? A deficiência de insulina leva a um comprometimento, né, de metabolismo absurdo no paciente. E a gente percebe isso bem claro no diabético. Olha como evolui um paciente diabético tipo 1 que não tem uma adesão ao tratamento, não tem um controle. É uma consequência absurda, porque não é simplesmente o paciente ficar sem energia, sem ATP. Você prejudica todos os sistemas, você prejudica rins, você prejudica a parte oftalmológica, o paciente perde libido, o paciente perde capacidade de cicatrização, tá entendendo? O paciente ele perde como um todo, né? Não é só questão da energia, de ATP, né, que a gente condiciona ali. Então, na verdade, é uma perda muito maior, né, que esse paciente vem ter. Então, a insulina é um hormônio, né, a síntese desse hormônio é condicionada principalmente pela própria determinação da concentração de glicose. Existem várias outras substâncias que sinalizam e ajudam na secreção ou não produção de insulina, mas a própria glicose é o maior determinante. Então, sempre numa hiperglicemia, eu vou estar sinalizando uma maior síntese e produção de insulina, tá? Justamente para que venha normalizar esses índices, porque é justamente a insulina que promove a sinalização para a entrada de glicose, principalmente naqueles órgãos e tecidos mais dependentes de glicose, por exemplo, o próprio fígado. Okay? A insulina, ela se liga a um receptor, então o seu ligante, né, na membrana celular é em um receptor. Esse receptor, nós já aprendemos ele lá no começo da farmacologia, na farmacodinâmica, é um receptor do tipo 3, é um receptor ligado a uma quinase. E no caso deles, essa quinase é com resíduo de tirosina, que nós chamamos de receptor de tirosina quinase. Então, à medida que a insulina se liga, ela se liga no receptor e é um receptor de tirosina quinase. Aí o que a gente precisa lembrar? Só lembrar aquilo que a gente viu lá na farmacodinâmica. A partir do momento de um ligante no receptor tipo 3, ele se acopla, o que acontece? Eles formam dímeros, há uma autofosforilação dessas quinases e a partir dali ela desencadeia uma cascata de fosforilação. É isso que ela faz. A consequência disso, a gente vai ver mais à frente, né? Ela vai interferir vias mitogênicas, né? Vias de crescimento celular, vias, né, relacionadas à questão metabólica, principalmente da utilização ali de carboidratos, a abertura de algumas proteínas seletivas para aminoácidos. Então, a própria insulina faz com que vários aminoácidos adentrem melhor a célula, ela promove um maior fluxo de potássio, de magnésio e de fosfato para dentro da célula. Então, ela mexe um monte de via. Mas na nossa cabeça, insulina, glicose, insulina, é só isso, né? Então a gente tem que pensar que é algo bem maior. Tanto que vocês vão pegar pacientes diabéticos na urgência, né, em condições muitas vezes assim. Por que o paciente diabético tem hiperpotassemia? Certo? Vocês vão pegar isso lá. E aí como é que intervém? Né? Qual é a conduta que você precisa ter lá na urgência do paciente com hiperpotassemia e ele é diabético? Só repor potássio? Essa é a condição. Se você repor potássio, vai haver um fluxo de potássio para dentro da célula, só com ele, só o potássio em si? Ou ele vai precisar de insulina para sinalizar e de glicose também para utilizar esse efeito? Então, se o paciente não tiver, né, todos esses coisas, ele não vai funcionar a entrada de potássio. Então, assim, esses protocolos é baseado justamente na compreensão, né, de uma ausência da insulina que ocorre no organismo do paciente, beleza? E aqui eu coloquei algumas funções metabólicas, só para a gente relembrar também que a gente já tinha discutido isso também sábado, né? Então, a insulina ela exerce algumas ações metabólicas essenciais, como hormônio de armazenamento de combustível e afeta o crescimento e diferenciação celular. Ela também reduz a glicemia por meio do aumento da captação de glicose, principalmente pelo músculo, tecido adiposo, através do GLUT4, o fígado também expressa, né? Então,
essa captação, essa entrada de glicose na célula, principalmente muscular, no tecido adiposo e no tecido hepático, é mediada pelo GLUT4. Então, à medida que a insulina se liga, promove a sinalização, esse GLUT ele vai para a membrana e a glicose ela começa a entrar. Né? E aí, a partir do momento que ela entra, a gente começa todo aquele processo de glicólise e aproveitamento da glicose. Aumento do síntese de glicogênio. Por que aumento de síntese de glicogênio? Porque justamente se a insulina está sinalizando a entrada de glicose, ela está falando assim, ó, essa célula vai ter muita glicose. E ela não vai conseguir consumir toda essa glicose para formar ATP. Ela vai chegar no momento que ela precisa guardar. E aí por isso que há a formação de glicogênio. Né? Então vai ver a gliconeogênese. Okay? Diminuição relacionada a gliconeogênese, né? Formação de glicose, o inverso, né? Vai diminuir. Redução da degradação de glicogênio, porque está havendo síntese. Então, tudo é sinalização da própria insulina, né, lá atrás. O diabetes mellitus, né, como patologia, é uma doença metabólica crônica caracterizada pela hiperglicemia, que, como eu falei para vocês, a gente divide em duas, né? Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Lembrando sempre que o paciente tipo 1, ele sempre vai ser dependente de insulina. O tipo 2 depende muito da condição de tratamento desse paciente, para a gente falar se ele depende ou não de insulina. Tá? Então, deficiência relativa de insulina associada a uma redução de sensibilidade à sua ação, que é o que nós chamamos de resistência à insulina ou paciente que não tem tolerância à glicose. Questão dos fármacos. Né? O que nós temos hoje de medicamentos para utilizarmos no tratamento do diabetes. Tá? E aí pensando no diabetes mellitus tipo 1 e pensando no diabetes mellitus tipo 2. Nós temos a insulina nas várias formas e formulações, elas usadas no diabetes tipo 1 e tipo 2. Nós temos os miméticos da incretina, que normalmente a gente usa mais no diabetes mellitus tipo 2. Tá? E todos esses agentes são injetáveis. Né? As insulinas, nós não temos insulina oral, todas as insulinas são injetáveis. Os miméticos de incretina agora vai vir para o mercado para uso oral, né? Principalmente para controle de peso, questão de obesidade. Mas ainda esses três aqui que nós temos, que a literatura cita, são todos parenterais também. O hexanatide, a liraglutida, que é o Victoza, e a semaglutida, que é o Ozempic, todos eles são injetáveis, né? São na forma de canetas para uso subcutâneo. As insulinas da mesma forma, né? Então também injetáveis, também administrado na maior parte das vezes subcutânea também, mas a insulina ela pode ser administrada em outras condições. Pode ser administrada de via endovenosa, intramuscular, vai depender da condição do paciente. Elas podem sim ser administradas por outras vias parenterais sem ser subcutânea, ok? Então aqui pensando sempre em insulinas, diabetes mellitus tipo 1 e 2, miméticos de incretina ou análogos de GLP-1, tá pessoal? Porque dependendo da literatura eles mudam aqui a questão da classe em si, né? Por que eles falam miméticos de incretina? Porque o GLP-1 é uma incretina, tá? E aí mimetizar é imitar, é promover um efeito similar. Então ele está falando assim que eles imitam, mimetizam, né? Promovem efeitos similares em incretinas. É justamente isso que eles falam. Mais exemplo, tem autor que chamam eles de análogos de GLP-1, né? Que é o mesmo conceito. Tá? Porque o GLP-1 é uma incretina. Okay? Orais, agentes de uso oral. E aí, como eu falei para vocês, principalmente usados no diabetes mellitus tipo 2. Né? E aí a gente pensa em diabetes mellitus tipo 2. As bigonidas, que para mim é o medicamento mais importante, porque as bigonidas praticamente foram um dos primeiros medicamentos relacionados ao diabetes. E até hoje são os medicamentos mais usados. Né? São não, né? Porque não vai no plural não, porque a gente só tem um mesmo, né? Só metformina. Até hoje, a única bigonida que a gente tem de estudo clínico na prática médica é a metformina, não tem outra.
Então a gente fala as bigonidas, né? Parece que tem um monte de medicamento, mas na verdade é a bigonida. Mas o livro traz, né? Bigonidas, né? Para como se fosse falar de um monte. E aí acaba no final a gente só usa mesmo a metformina, ok? É a bigonida que a gente acaba usando. Depois nós temos as sulfonilureias. As sulfonilureias, elas também são chamadas de secretagogos, né? São fármacos secretagogos. E aí dentro das sulfonilureias nós temos a glibenclamida, certo? Que é o mais usado, glipizida, glimetirida, né? Coloquei alguns aqui, mas tem outros também, tá? As tiazodidionas, a pioglitazona é um exemplo, não é tão usada, mas é um medicamento aí que eu coloquei para a gente conversar sobre eles. E aí mais recente, né, medicamentos mais novos aí no mercado, vieram as gliptinas, que elas estão principalmente meio que substituindo as sulfonilureias. E aí a sitagliptina é um exemplo da classe. Hoje nós temos formulações assim, ó, metformina mais sitagliptina, os dois na mesma formulação, né, juntinhos no mesmo comprimido, essas combinações, tá? Vamos iniciar falando das insulinas, okay? Que é o nosso, vai ficar como o nosso último tema de hoje aqui, as insulinas. Gente, o que a gente precisa entender das insulinas? Que hoje as insulinas elas são bioidênticas. A primeira coisa que eu preciso colocar, tá? Insulina hoje é um hormônio bioidêntico. Então nós produzimos da indústria farmacêutica insulinas idênticas à insulina humana. Então é uma insulina bioidêntica. Então não tem mais aquele negócio de insulina de animal, insulina de extração de suíno, nada disso. Então hoje são insulinas bioidênticas. E que insulina é insulina. Ela tem uma sequência de aminoácidos. Se eu altero essa sequência, não é mais insulina. Então hoje a gente tem uma insulina, como eu estou falando que ela é idêntica, ela é idêntica à que o nosso corpo produz. O que muda de uma insulina ela ser rápida, ultra rápida, insulina regular, basal, é o que a gente vai adicionar aos recipientes da formulação, né? Para que a gente possa aprimorar a questão farmacocinética dela e não a questão farmacodinâmica, porque a insulina é insulina, beleza? Então o que eu aprimoro é a questão cinética, para ver o tempo que essa insulina ela vai ser absorvida, o tempo que ela vai levar para gerar o pico máximo dela de ação e o tempo que vai levar para ela perder o efeito farmacológico dela. Então é isso. Aí eu tenho as insulinas rápidas, as ultra rápidas, as insulinas regulares, as insulinas basais, né? Exemplo, a insulina basal não faz pico, tá? Ela absorve ali e ela mantém um platô até o final do declínio dela. Ela não faz um pico e depois declínio. Ela mantém uma questão de concentração basal, para justamente mimetizar a nossa secreção basal de insulina. Então ela é aquela basal, ela vai ter uma quantidade mínima ali para justamente mimetizar a nossa secreção basal. Isso demonstra que você pode ir para o seu paciente, você ter lá uma insulina basal e você utiliza uma insulina rápida para o momento da refeição, ou uma insulina ultra rápida, tá? Você pode combinar insulinas para uso daquele determinado paciente. O que vai condicionar essas escolhas? A dosagem da glicose dele. Sempre o que vai direcionar que insulina utilizar, quando utilizar e a concentração de unidade, porque a insulina não é em miligramas ou em gramas, nada disso, a insulina a gente administra em unidade. O que vai determinar a unidade de insulina administrada vai ser a concentração da glicose do nosso paciente. É baseado na concentração de glicose, né, que a gente vai estar fazendo a infusão da insulina. É igual a gente pega lá no prontuário do médico deixa, né? Glicose de tanto, X unidade. Passou o dia, chegou até tanto, X unidade. Ó, ficou nesse intervalo, não precisa administrar. Né? Então já tem tudo, por quê? Porque quem condiciona a concentração de unidade de insulina vai ser a concentração da glicose do paciente. E aqui eu coloquei para vocês, né, algumas insulinas que nós temos no mercado. Exemplo aqui da glargina, né, que é uma preparação de ação intermediária com uma ação de insulina solúvel
o análogo de culturação, exemplo, a Nispro, né? Elas podem vir nessas combinações, principalmente para serem administradas antes das refeições, né? Então, é uma forma de a gente trabalhar os portadores de diabetes tipo 1 que necessitam desse tratamento, né? Insulina solúvel também é uma opção, ela pode ser utilizada de forma intravenosa no tratamento de emergências hiperglicêmicas, né? Então, exemplo, paciente com cetoacidose, o paciente chegou lá na urgência, cetoacidose, eu preciso de uma resposta rápida da insulina, a gente vai usar uma insulina solúvel de ação e de administração intravenosa. Também podemos utilizar aproximadamente, exemplo, 1/3 dos pacientes, aquilo que eu tinha colocado para vocês já anteriormente, né? 1/3 dos pacientes portadores de diabetes tipo 2 acabam necessitando de insulina em algum momento, né? Então, falar que é insulina dependente, não é insulina dependente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito, né? Porque, exemplo, se eu falo que 2/3, né, de pacientes que são diabéticos tipo 2 também precisam de insulina em algum momento, eles acabam dependendo também. Utiliza-se insulina também no tratamento a curto prazo de pacientes portadores de diabetes tipo 2 ou com intolerância à glicose durante alguns eventos intercorrentes, exemplo, cirurgias, né? Imagina, o paciente vai fazer a cirurgia, ele precisa de uma boa cicatrização, ele não pode estar com hiperglicemia, porque a hiperglicemia vai prejudicar todo o pós-cirúrgico do paciente. Então a gente vai ajustar essa glicose com, né, a administração de insulina. Gestação não controlada com dieta, insulina é a primeira escolha, tá? A gente não entra nos fármacos. Tratamento de emergência na hiperpotassemia, a insulina é administrada juntamente com glicose, com a finalidade de reduzir o potássio extracelular por meio de redistribuição para o interior das células. Tá? Por quê? Um aumento de potássio, o que a gente tem que pensar? Quem é o principal eletrólito extracelular? Quem que é o principal fora da célula? Sódio. Quem que é o principal dentro da célula? Potássio. Então, o equilíbrio osmótico desses, né, eletrólitos é justamente esse. Então, eu promovo um fluxo, né, de potássio para dentro da célula e a distribuição. Tanto que a gente fala assim, ó, muitas vezes quando você pega paciente, né, com depressão de eletrólitos, você faz as primeiras administrações de eletrólito para ele, ao invés de aumentar, eles declinam mais, porque eles sempre vão com um fluxo, e aí o declínio ainda acontece mais abrupto ainda, né, no início que a gente faz essa redistribuição de eletrólitos, tá? Agonistas do GLP-1, né, que são os análogos lá de incretinas, né, são os miméticos de incretinas, para diabético tipo 2, em adição aos agentes orais, para melhorar o controle e também a perda de peso, né? Hoje já vem com essa indicação que antes não tinha, né? Apesar de ser uma indicação ainda meio um pouco controversa, a questão de perda de peso desses análogos, mas já podem ser utilizados. E aqui só colocando, né, todo o papel dessa insulina no nosso organismo, é isso que a gente tem que lembrar e pensar sempre, né? Que a presença de insulina, né, ela gera todo um processo metabólico e que na sua ausência a gente não tem a dificuldade apenas de um metabolismo de carboidrato, mas esse impacto de forma sistêmica, né, no paciente, tá? Então, né, a utilização de insulina, ela depende, a gente depende dela para diversas vias metabólicas. E aqui aquilo que eu tinha colocado anteriormente para vocês, ó, receptor de insulina, receptor de tirosina quinase. Ligou a insulina no receptor, vai ocorrer uma dimerização do receptor, vai haver uma autofosforilação e a partir dessa autofosforilação uma cascata de reação, né, enzimática de quinase. Essa cascata, né, de quinase vai gerar o quê? A translocação do GLUT4 aqui para a membrana. Esse GLUT4 aqui na membrana vai fazer com que aumente, né, o fluxo de glicose para dentro da célula. E essa glicose, obviamente, vai ser utilizada ali, né, como fonte de energia, né? A glicose em excesso vai formar glicogênio, e aí, se ainda ocorrer algum excesso de glicose, formar o triglicerídeo a via de lipídios. Vai aumentar a síntese, né, de GLUT4, né, um maior empacotamento de GLUT4, para que uma nova sinalização desse GLUT transloque também. E aqui a abertura e o fluxo de outras substâncias importantes, como potássio, fosfato, magnésio
e também de alguns aminoácidos. Professor, só isso não, a gente tem várias outras vias que a insulina também interfere, que são vias endógenas, né? São via da RAS, da JAK, que são outras vias importantes também. Tá? Então, isso demonstra o quanto a insulina, né, ela tem um papel fundamental em vias metabólicas. E lembrando sempre que nem toda célula depende dela para essa entrada de glicose, né, mas que principalmente o músculo, principalmente tecido adiposo e os hepatócitos dependem sim dessa sinalização. Ok? Só mostrando novamente, sinalização, autofosforilação, uma cadeia, né, acontecendo, o último quadro aqui é a sua importância na entrada de glicose. Né? E aí a gente sempre tende a querer falar assim, ó, a insulina, ela transporta a glicose para dentro da célula, como se fosse ela realmente o transportador, e na verdade ela é um sinalizador de glicose. Para finalizar, Tadeu, copie essa tabela, eu tiro um retrato, Tadeu, tá? Só para ajudar vocês em relação aos picos, tá? Mas, como eu falei para vocês, nós temos vários tipos de insulina, cada um com um momento e para um pensamento com o paciente, né? Ou podemos fazer combinações dessas insulinas para diversas situações. Exemplo, insulina rápida, ela vai ter uma ação de 30 a 60 minutos, né? Uma duração mais ou menos em torno de 6 a 8 horas, um pico aí em torno de 2 horas, tá? Então eu sei que se eu administrar essa insulina, ela vai começar a ter uma ação mais ou menos em torno lá de 2 horas, né? E o pico dela, né, a concentração dela mais ou menos em torno de 6, 8 horas lá, né, que ela vai ter realmente esse tipo de ação. As ultra rápidas, que a gente chama, né, a Lispro é a mais conhecida, tá? Ela faz mais ou menos o início de ação em torno de 5 minutos, de 4 a 6 horas relacionadas à sua duração, e o pico dela mais ou menos em torno de 1 hora. As intermediárias, que é muito conhecida, né, que a gente chama de insulina NPH, tá? A NPH é bastante conhecida e bastante usada. Ela tem um pico de ação ali, o início de ação, perdão, de 1 a 2 horas, uma duração total de 10 a 14, com um tempo de pico de até 4 a 8 horas. E as de longa duração, que nós também chamamos de basais, que são as insulinas basal, tá? Você vê que ela não forma pico, né? Ela não tem pico de ação, tá? Mas ela mantém aí uma ação durando até 24 horas. É isso que a gente quer, fazer uma insulina para o paciente para ele ter como se fosse uma concentração mínima durante todo o dia. Então você tem uma cobertura. Professor, às vezes o paciente ele pode ficar só com uma basal, pode, vai depender do nível da glicemia do paciente. Agora, para todos os pacientes é suficiente? Não, porque tem paciente que muitas vezes no momento de ingesta alimentar dele, a glicose dele sobe muito. E aí você vai precisar ou de uma NPH ou de uma de ação rápida para o momento da refeição, ter um pico de insulina ali. Como a basal não faz pico, muitas vezes você vai precisar desse suporte de uma outra insulina ali para combinar com o paciente. Lembrando que a gente pode fazer tranquilamente essas combinações, desde que a gente tenha um controle preciso da glicemia do paciente para não fazer hipoglicemia. Próxima aula, sexta-feira, a gente continua e aí a gente entra nas bicolipidas e aí a gente vai falar das demais classes